o Evangelho de Mateus, na verdade, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Escrito por Mateus. Mateus, capítulo 14, verso 22. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. O início desse texto tem um verbo, e o verbo está no modo imperativo, e logo ordenou. Esse é um comportamento de Jesus que destoa um pouco da dinâmica que ele usa para conversar com as pessoas. Porque Jesus, ele era um líder extremamente inteligente, que tinha um alto nível de persuasão, e ele era muito amoroso. Então, ele não precisava dar uma ordem para ninguém. As pessoas que o seguiam voluntariamente. Ele não dava ordem. Ele pedia. E o pedido de uma pessoa que sabe usar bem a sua autoridade soa como uma ordem para aqueles que de fato veem naquela pessoa como um bom líder. Quando um líder ele impõe algo, você tem que fazer isso, eu quero que você faça isso, de uma forma muito impositiva, acaba meio que gerando eu diria que uma parede, um muro entre a pessoa que está recebendo aquela fala, aquela ordem, e aquele que liberou essa fala. Então Jesus, ele era um líder, mas ele não tinha esse comportamento de impor nada para ninguém. Mas aqui a gente percebe que tem uma ordem dele. E logo ordenou. Então, se ele ordenou, porque ele não deixou margem para ninguém discutir aquela situação, para ninguém opinar sobre aquilo. Ele disse, vá. Ele deu uma ordem. E por que Jesus precisou dar uma ordem, para os seus discípulos? Porque ele não agia assim. Por que nessa situação foi necessário ele ordenar? Porque esses discípulos já haviam enfrentado um cenário difícil no meio do mar. Jesus deu uma ordem para eles entrarem no barco e avançarem para outra margem. Teriam que passar pelo mar da Galileia. Então, por que ele disse, vocês vão ter que ir? Vão. Porque os discípulos traziam já na sua mente a experiência que eles tinham tido em tempestades anteriores, onde eles quase que naufragaram e Jesus estava lá no barco, na polpa, dormindo. Lembra dessa passagem? E aí Jesus, então, eles acordaram Jesus deu uma ordem para o vento, a tempestade aquietou, tudo aquietou. Então aqueles discípulos já tinham tido aquela experiência difícil de um mar revolto. Agora percebam, foi difícil e Jesus estava no barco com eles. E agora Jesus fala, vão, mas eu não vou com vocês agora não. Será que eles iam querer ir naquele mar? Na verdade é o rio? Não iam querer. E quem já foi lá na Galileia, conta que quando você chega ali na margem, é bem tranquilo, as águas são tranquilas. Mas quando você está no meio, muda todo o cenário. É um cenário assim de fica muita turbulência. Muda. Então eles já sabiam meio que eles iam enfrentar. E por isso Jesus disse, vocês vão ter que ir. Deu uma ordem. E existem situações em que Jesus, ele meio que nos impõe. A gente não está querendo aquilo, porque a gente já tem aquele entendimento que talvez vai acontecer tal coisa, que nós não seremos bem recebidos, que vai ter problemas e mais problemas. Mas Jesus vem e diz, vá.
Eu quero que você vá para ali. Eu quero que você pregue ali. Eu quero que você faça ali. A gente não está bem querendo se esquivar e não. E eles foram. E quando estava no meio do mar, o que aconteceu? O que já meio que imaginavam. O mar ficou revolto e a tempestade e tudo mais. A Bíblia não fala acerca de como eles estavam, mas eu imagino que certamente eles estavam desesperados. Porque na tempestade anterior, eles olharam para o lado e viram aquele que tinha poder para mudar aquele cenário. Jesus estava ali. Ainda fazem aquela pergunta para ele, né? Uma pergunta um tanto quanto agressiva, mas ele estava ali. E agora não ia adiantar correrem pelo barco, porque não iam encontrar Jesus. Eles já estavam no barco, então nem barco ia ter para Jesus chegar até eles. Mas vamos lembrar, tem tempestades que é o próprio Senhor que nos impele aí, porque Ele quer nos ensinar algo. Ele quer nos ensinar alguma coisa. E uma das maiores lições que nós podemos extrair das tempestades que o Senhor nos coloca, das dificuldades que Ele nos permite viver, é que, embora nós não estejamos enxergando a presença dEle, em meio a essa turbulência que talvez nós estejamos vivendo, embora não estejamos enxergando, porque os discípulos não estavam enxergando Jesus em meio à tempestade. Mas o fato deles não enxergarem Jesus não significava que Jesus não estava enxergando eles. O fato deles não perceberem Jesus não significava que Jesus não estava ali com eles. E aí, de repente, eles olham no meio da tempestade. A tempestade continua ali, nada muda. Quem vem sobre as águas? Jesus. Ele agora vem sobre as águas. E ele vem sobre as águas. Os discípulos estavam esperando por ele daquela forma? Não. Às vezes nós estamos esperando Jesus vir no nosso problema de um jeito. Mas ele vem de outro jeito. De uma forma assustadora. De uma forma assustadora que a gente nem entende. Meu Deus, mas o que é isso? O que está acontecendo? Jesus está chegando. E ele escolhe as formas assim mais inesperadas para expressar a sua presença, para expressar o seu cuidado. Às vezes o socorro do Senhor ele não vem de dentro do nosso barco. Às vezes o socorro do Senhor não vem de dentro da nossa casa. O socorro vem de fora. O socorro não veio de alguém que estava dentro do barco, veio de fora. E eles olham para ele e dizem, é um fantasma, porque está vindo sobre as águas. E entendam, a tempestade não parou. Jesus tem poder para vir em meio à tempestade. Ele não precisa parar para ele surgir. Ele vem no meio da dificuldade, ele vem no meio da tormenta. Aí imagina aquela cena, Jesus vindo. Ele diz, calma, sou eu que estou aqui. E dentre eles tinha alguém assim que, eu diria que ele é demais. É um discípulo que é demais, meu Deus, Pedro. Pedro olha assim, eu imagino os outros ali orando, né? Eu imagino João, que era muito, né, próximo, muito carinhoso e tal. Eu imagino que João estivesse naquele momento ali orando, clamando para Jesus fazer alguma coisa. E aí Pedro estava ali, olha e diz assim, olha, se é tu mesmo, vai, eu quero ir até aí, me faz ir até aí, sobre as águas, já que se é tu mesmo, porque está falando aqui para Jesus, então deixa eu ir até aí. Aí Jesus fala, vem, meu Deus. E lá vai Pedro sobre as águas.
Lá vai Pedro ao encontro de Jesus. A tempestade parou? Não, a tempestade não parou. Em meio à tempestade, Pedro vai até Jesus. Olha, as dificuldades que nós enfrentamos, elas têm eu vejo que é uma porta aberta para nós irmos até Jesus, para nós nos achegarmos ainda mais a Ele. Nós precisamos ter um olhar, uma perspectiva diferente, sabe, para os problemas que nós enfrentamos com grande incidência nas nossas vidas. Então o problema não é para você se jogar numa cama e chorar e ficar a noite toda murmurando, lamentando, e agora meu mundo acabou, tudo caiu e não tem mais jeito. O problema que vem até nós e que às vezes são inclusive tempestades necessárias, tá? Eles nos levam ao Senhor. Se nós tivermos esse olhar, que é através de uma tempestade que eu vou ter uma experiência ainda maior com Deus. Ele não vai aquietar a tempestade, mas eu vou ter uma intimidade, eu vou conhecê-lo como talvez eu antes não conhecia, antes da tempestade. Então, quando vê aquele problema que a gente olha assim, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. Então, eu tenho que olhar para o céu e dizer, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas o Senhor está me colocando nessa tempestade, nessa dificuldade. Eu creio que é nela que eu vou ter uma grandiosa experiência contigo. E Pedro vai, ele vai. Mas quando a gente pega a leitura do versículo seguinte, a gente vai perceber que ele, por começar a sentir a dificuldade, por começar a sentir aquela tempestade, por tirar o olhar de Jesus e focar no problema, ele começa a afundar. E nós estamos falando de um homem que ele era um pescador. Então, será se aquela era a primeira tempestade que Pedro estava enfrentando? Certamente não. Ele conhecia o Mar da Galileia. Ele conhecia muito bem o Mar da Galileia. Será se ele não sabia nadar? Claro que sabia, um pescador. Mas a Bíblia fala que ele já estava afundando. Porque o olhar dele já mudou. A ponto de ele começar a perceber, a sentir a tempestade, a sentir o problema, a sentir a dificuldade. E aí ele teve medo. E quando a gente tem medo, nós geralmente somos paralisadas. Eu não sei se vocês já tiveram sonhos assim, com a seguinte sensação de você querer correr no sonho e não conseguir. A gente fica ali assim, sabe? A gente quer, mas a gente não consegue. Ou querer gritar, querer falar e faltar a voz. E eu já passei por isso não só através de sonhos, como pequena, criança na minha escola. Certa vez veio um grupo assim, que queria me levar para um lugar que não era um lugar devido. E aí eu tentei gritar, porque eu estava querendo me arrastar naquele lugar. E cadê a voz? Não saiu absolutamente. Eu tava, não saía nada. Então é uma sensação horrível. A gente fica ali, paralisado. Isso é medo. Então foi o que Pedro sentiu. Pela ausência de fé, ele tirou o olhar do Senhor, aquilo começa a atingir a vida dele. E ele então vem a naufragar. Mas aí Jesus vem, muda aquela história, muda aquele evento, ainda o repreende, homem de pouca fé, homem burro. Mas acaba tudo. E a partir dali, Pedro já tem uma grande experiência para contar, uma história para contar de algo que ele viveu em meio a uma tempestade. Então, as tempestades, elas vêm para as nossas vidas, não é para a gente ficar ali afligida com aquilo, não é para nos destruir, é para nós termos experiências para glorificar o nome de Deus. Ontem eu estava com os meus 2 filhos no hospital, os 2.
Mas depois que nós assim já voltamos para casa no final do dia, eu e o Paulo estava agradecendo a Deus. E, nossa, o Senhor permitiu algumas situações acontecerem para a gente poder despertar. Levamos um primeiro, né, para ser atendido. Quando voltamos, o outro já estava com um corpo febril. E ali já conseguimos levá-lo novamente para o hospital. Ele também foi atendido. E aí a gente percebeu o cuidado do Senhor. Então, tudo Deus, ele permite uma tempestade, porque Ele quer realmente demonstrar o amor dEle, o cuidado dEle, o quanto Ele é real, o quanto Ele realmente se importa com cada um de nós. Então, tempestades não são para nos destruir. Dificuldades não são para nos destruir, mas para nós termos novos capítulos de experiência com Deus nas nossas vidas. Percebermos que Ele é real. Amém. Paizinho amado, louvamos mais uma vez esse momento por estarmos na tua presença. Nós te agradecemos, Pai, pelo nosso respirar. Te agradecemos por nos conduzir à tua santa presença. Nós te adoramos nesse início de tarde, na beleza da tua santidade. Que nós possamos estar nesse processo de santificação, dia após dia, buscando sermos cada vez mais parecidas contigo. Pai, diante das dificuldades que todas nós enfrentamos com uma certa frequência, porque assim está escrito na tua palavra, no mundo tereis aflições. Que nós possamos ter um olhar diferenciado para cada uma dessas tempestades, para cada um desses ventos contrários, entendendo, Pai, que tudo que o Senhor permite, de certo modo, o Senhor quer tratar em nós, dentro de nós, sentimentos, comportamentos, para cada vez mais o teu nome ser glorificado através das nossas vidas. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo, nós não temos as respostas, mas que nós tenhamos no nosso coração aquilo que só pode ser gerado por ti, a fé suficiente para continuarmos crendo, suficiente para continuarmos confiando que a última palavra é sempre tua. Em meio às aflições desse mundo, que nós venhamos a ter experiências naturais e sobrenaturais com aquele que tem poder para andar sobre as águas e dizer para mim, e dizer para a Hilda, para a Miraci e para a Kátia: vem, pode vir sobre as águas, eu estou contigo. Amém. Aleluia.